Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? E nessa semana estamos estudando motivos para frequentar sempre a igreja do Senhor, né? De estarmos ali no templo na medida do possível, é claro, né? Respeitando todas as regras da vigilância sanitária, né? E também é importante, assim como ela estiver acabando, né, essa pandemia, graças às bênçãos de Deus para os remédios e também para as vacinas, né, podemos retornar ao templo. Né? O que nós não queremos fazer é o que muitos estão dizendo por aí, né? Que a pandemia é uma peneira, é mesmo, né? Mas não pregar sobre isso, né? Mas entusiasmar os irmãos para que tenham motivos para retornar à igreja sem medo, sem espanto, né? E nós já vimos 6 bênçãos, né? Na verdade, são 11 que eu separei. Nós já vimos que é uma ordem de Deus, e Deus só manda em quem Ele ama, assim como Ele corrige a quem Ele ama. Existem bênçãos pronunciadas ali dentro do templo, de estar no templo. É um refúgio, né? Nos nossos momentos de tristeza, momentos difíceis da vida. É um lugar de verdadeira instrução, é um lugar de consolo para os idosos e também os idosos ensinam, né, aos mais novos a perseverança no templo. É um lugar onde Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus que se fez homem, amava estar. Né? Por isso que é incoerente dizer, não, eu estou bem na minha casa, eu faço o meu culto, eu estou em comunhão com Deus em casa. Não está em comunhão com Deus, porque Deus mandou frequentar a igreja. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Deuteronômio fala da importância de estarem juntos, né, no tabernáculo para adoração. Também fala Isaías capítulo 58 fala que nós seremos jardins regados, mananciais, nossos filhos serão amadurecidos e vão reconstruir o que quebraram, o que no antigo, né, antigamente quebraram, quando deixarmos de profanar o dia do Senhor fazendo aquilo que é do nosso interesse. Né? Então não tem comunhão com Deus, não. Porque a comunhão com Deus é feita através da palavra, da oração e da comunhão entre os santos. E nós temos hoje mais 2 motivos de extrema alegria. O primeiro deles está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos 52 e 53. 52 e 53, falando sobre a ascensão do Senhor Jesus. Ele foi elevado às alturas, né? Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos, né? com a igreja reunida, e depois ele pega e é elevado às alturas. Né? Nós lembramos disso, Lucas termina o seu evangelho falando disso e começa Atos falando sobre isso. Né? E daí diz o seguinte, Lucas 24, 52 e 53. Estando eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqueles que fundaram o cristianismo estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os apóstolos faziam isso. Os apóstolos estavam presentes. Atos, continuação de Lucas, né? Lucas escreve o seu evangelho e depois escreve Atos, que é como que a igreja vivia, né? Em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim: como que a igreja primitiva se reunia, como era a igreja primitiva. Muito se fala, não, a minha igreja vai voltar ao tempo da igreja primitiva, e só falam absurdos. Mas aqui diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, versículo 46, veja lá, diariamente perseveravam
unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, é o que diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Enquanto eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam unânimes no templo, eles tomavam refeições com alegria, louvavam a Deus, o povo era simpático a eles. O povo, os ímpios, os que estavam fora da igreja, sentiam-se atraídos por eles, eles são simpáticos, o povo gostava deles, e enquanto eles se preocupavam em fazer isso, dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Queridos, é maravilhoso. Agora capítulo 3, versículo 1, versículo seguinte, do texto que estamos lendo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Jesus amava o templo. Os apóstolos amavam o templo. Amavam estar no templo, para serem úteis no templo. Então por que eu tenho que deixar de me congregar? Eu tenho que deixar de me congregar porque eu não quero seguir a palavra de Deus. Eu quero seguir o meu próprio coração. E Jeremias nos lembra que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, queridos, é muito sério a questão do culto presencial. Formada por pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo é superintendente. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É o lugar onde os comprados se reúnem para agradecer àqueles que o comprou. Agradecer àquele que pagou o resgate por todos nós. Efésios capítulo 5. Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele não está falando igreja, ele não está falando de templo. Mas igreja, a palavra eclesia, quer dizer tirados para fora do mundo. Nós fomos tirados do contato comum do mundo e colocados dentro do aprisco do Supremo Pastor. E diz o texto que nós temos que amar nossas esposas da mesma forma que Cristo ama aqueles que estão reunidos, aquelas ovelhas dentro do seu aprisco, aqueles que foram tirados do mundo e colocados dentro da família da fé. Por isso é importante a família da fé estar reunida, estar sempre presente. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, versículo 12, falando sobre a comparação de Jesus, do que Cristo fez e os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, Hebreus 9, 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus enfrentou a morte e o espargir do seu sangue dentro do Santo dos Santos, na tampa da Arca da Aliança, que foi simbolizada pela cruz do Calvário, para nos dar eterna redenção. Por isso, queridos, o templo, a igreja, é formada por pessoas compradas pelo sangue do Senhor Jesus. E se eu não quero me aproximar delas,
é porque ou eu não fui lavado pelo sangue de Cristo, ou eu desconfio que elas não foram lavadas pelo sangue de Cristo. É uma coisa muito séria, extremamente séria, porque Deus disse que só Ele sabe esquadrinhar os corações e pensamentos. Nós não temos que julgar ninguém. É Ele que tem essa função. O que nós temos é que seguir os exemplos do próprio Cristo, dos apóstolos, e a influência de termos sido lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Se eu não gosto de frequentar o templo, eu pergunto, o que é que eu vou fazer na eternidade no céu? A pergunta não é minha. A pergunta é de um escritor lá da Idade Média. Aqueles que não gostam de estar no templo, porque querem ir para o céu? Aqueles que não gostam de conviver com os irmãos na fé aqui na terra, porque só querem conviver no céu? Os avivalistas pós-reforma, porque depois da reforma protestante, aquele ímpeto, aquela alegria, aquela coragem de enfrentar fogueiras em nome de Cristo, depois que a igreja se estabilizou, ela começou a declinar, a se esfriar. E aí Deus usou grandes homens para fazer o reavivamento. E um deles disse isso, que se eu não quero estar com o corpo de Cristo aqui na terra, o que é que eu vou fazer lá no céu? O que é que eu quero fazer no céu? A igreja é um pedacinho do céu na terra. E devemos encarar assim, constituído por pessoas imperfeitas, tanto quem vai como quem não vai, são totalmente imperfeitos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não podemos desobedecer o Senhor. Não podemos desobedecer ou achar que somos suficientes para termos uma vida espiritual estabilizada. Senhor, nós sabemos que o estudo de hoje foi um tanto quanto áspero, mas necessário. Porque nós não poderemos de forma alguma crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente se continuarmos com pecado no coração. E muitos não querem ir para o templo porque estão com pecados no coração. Porque mantém, Senhor, a raiz da amargura e ela brota e contamina. E isto tem acontecido, Senhor. Porque muitas vezes nós não queremos nos humilhar diante da Tua santidade e nem dar valor ao precioso sangue de Cristo. Senhor, nós pedimos, não apenas eu nesse vídeo, mas as pessoas que estão vendo, nós pedimos, Senhor, piedade, misericórdia, para que nós não tenhamos mais raiz nenhuma no coração, mas que façamos do templo terreno um pedacinho daquilo que será a eternidade. Tem um belo hino que fala isso, Senhor, que nós estamos no templo para antegozar os céus. Permita, Senhor, que isso aconteça na vida de cada um de nós, para que possamos ter vida feliz, para que possamos ter paz entre os irmãos. Arranca, Senhor, a raiz de amargura abruptamente, com o Teu poder, para que todos possam desfrutar da alegria de Te servir e de seguir e obedecer a Tua palavra. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos. Deus os abençoe, dando paz no coração e alegria no viver.